A gente tem estudos praticamente todos os dias da semana. De segunda-feira a gente tem um estudo híbrido, que é da série André Luiz. A gente está lendo Libertação no momento, mas o livro a gente logicamente já está no meio do livro, mas sempre qualquer dia, aqui nem Vila Sésamo, todo dia, toda hora é hora. É só chegar e entrar no estudo que não tem problema, que é sempre bom. Dia de terça, na terça-feira, nas primeiras e terceiras terça-feiras de cada mês, a gente tem estudo em inglês, o Workers, que é o Obreiros da Vida Eterna em inglês, é online apenas. Dia de quarta a gente está acabando depois da morte e vai iniciar em breve o Problema do Ser, do Destino e da Dor, também online. Dia de quinta-feira a gente tem o estudo das obras básicas, a gente tem uma semana faz o Evangelho, na outra faz o Livro dos Espíritos, mas lembrando que a gente o estudo das obras básicas, mas todo mundo é bem-vindo, porque a gente nunca esgota a quantidade de ensinamento, de aprendizado que a gente pode tirar e obter das obras básicas. Então é bem legal, um estudo dinâmico, bem bacana. Então também online todos são bem-vindos. E se alguém tiver interesse em contribuir com a nossa casa, procura um de nós, tem várias maneiras de ajudar. Uma delas é através de compra de livros. Então a gente também tem uma biblioteca super bacana. Quem quiser pegar um livro para alugar, a gente fala alugar, mas não tem custo na realidade. Só tem, a gente toma nota e tal, deixa um depósitozinho que a gente devolve com a devolução do livro. Então é bem legal para estimular quem tiver interesse, em leitura. Tem muitos títulos bacanas na nossa biblioteca. A gente tem um clube do desapego, assim, o tesouro de uns o descarte de um é o tesouro de outros. Então a gente é uma maneira da gente trazer, ajudar uns aos outros e ao mesmo tempo também trazer renda para o Cefa. É só procurar qualquer um de nós. A gente acabou de encerrar o nosso há 2000 anos, que a gente tem um clube do livro. Então é bem legal, a gente sempre pega um romance bacana, separa um tempo para a gente ler, cada um por conta própria, não é estudo no caso, é um evento social, digamos assim mesmo. A gente determina um livro e esse sábado agora foi o nosso encontro do há 2000 anos. A gente se encontrou num café, todo mundo conversou, foi muito bacana, é muito bom, sabe? Assim, a gente falar, ter condição de se encontrar e ficar conversando sobre uma obra tão maravilhosa e sobre assuntos engrandecedores, de uma maneira geral. É muito legal, todo mundo é bem-vindo, é muito interessante. A gente lê, a gente dá risada, se conhece um pouco mais, então é muito bom. E aprende, com os exemplos maravilhosos que tem cada nesses romances espíritas. O próximo livro vai ser o Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Também, se quiser qualquer informação, é só procurar um de nós, tá? E o atendimento fraterno, a Claudinha ou a Tereza. A Claudinha está viajando, não pode atender, mas a Tereza está aí, então é só procurar também, que ela agenda e marca se alguém tiver necessidade. Bom, acabamos os avisos. Se alguém tiver qualquer dúvida fora isso, é só procurar qualquer um de nós. A gente vai passar, então, agora para a nossa prece, para dar início. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, nosso amigo, nosso irmão de todas as horas, espiritualidade que nos ampara, que já preparou esse ambiente para nos receber, para nos acolher dentro das nossas necessidades, para que a gente possa realmente abrir os nossos corações e as nossas mentes e tirar proveito de todas essas bênçãos, dessa vibração maravilhosa que nós temos aqui na nossa casa, que a gente possa sair daqui contagiado por essa vibração e levar esses ensinamentos com quais nós somos brindados aqui, levá-los para o nosso dia a dia, facilitando naqueles momentos de dificuldade, acho que é para que nós possamos fazer a escolha certa, para que a gente tome consciência de ser uma pedra de soma na construção de um mundo melhor, que a gente possa assumir também as nossas responsabilidades de contribuir com esse nosso planeta de regeneração. Cabe a cada um de nós, e que nesse momento, agradecendo pela oportunidade, te pedimos
a inspiração, a nossa querida oradora da noite, para que ela venha nos trazer com bastante clareza e tranquilidade os seus estudos, o resultado das suas reflexões. Obrigada uma vez mais, Pai amado, que assim seja. Muito bem, então hoje a gente tem, né, celebrando para comemorar o nosso, continuar a celebração. Ah, fechei tudo agora, Lívia. Ah, a Lívia tem o PowerPoint. Peraí. Tá aqui. Tá. Então, Eu já tinha deixado no desktop já, né? Aqui? Esse aí. Ah, tá. Achei que estava aberta. Ensina-nos a orar? Não. Não. É atitudes. Renovação de atitudes. Sim. Mas esse aqui não fechei, não. É. Esse aqui não fechei, não. Pronto. Então, uma vez mais, nossa querida Lívia, que vai trazer a sua palestra Renovação de Atitudes e Saúde Mental. Bem-vinda, Lívia. Obrigada, querida. Boa noite a todos. Quero parabenizar essa casa mais uma vez, 30 anos de trabalho, de dedicação, de amor. Tem sido uma inspiração para todos nós, um exemplo, porque a perseverança de 30 anos realmente não é 30 dias e nem 3 dias. Podemos concluir que é sim um exemplo de jornada, de trajetória significativa, trabalhando com Jesus e Kardec. E o Cefa tem sido modelo de inspiração para muitas das casas, para muitos de nós. Estou muito feliz de estar aqui nesse dia de celebração de 30 anos. A nossa casa Chico Xavier fez 10 anos, ainda um bebê, né? Diante de casas que já se adiantaram e para nós continua sendo assim o modelo. E assim, hoje, pelo convite que nós vamos hoje tratar, são questões que vai dizer diretamente ao nosso coração. Haja visto que esta casa estuda e traz como um forte potencial de trabalho o estudo das obras de André Luiz. E hoje nosso enfoque vai ser baseado nas obras de André Luiz. Há um livro que se chama Psiquiatria Iluminada. É um compilado das obras de André Luiz acerca da saúde mental. Mas aí temos também outro tratado de cunho científico, médico, o Cérebro Triuno, da Irvânia Prado, do Décio Iandoli e do Dr. Sérgio Lopes, onde eles vão tratar dessas questões, fazendo um paralelo e um raciocínio lógico acerca do cérebro físico, mas com o enfoque do estudo moral e espiritual do ser, para podermos entender que o equilíbrio emocional nosso está constituído e também ligado às questões materiais, mas uma maior fonte de equilíbrio emocional e espiritual está com o espírito. E por isso a nossa parte que corresponde ao cérebro, hoje nós vamos estudar os 3 andares que compõem, né, esse enfoque do desenvolvimento da saúde mental, através de uma renovação das atitudes, para podermos subir para andares superiores. Então, eu não tenho nenhuma formação acadêmica, científica, médica, mas o nosso foco é moral e espiritual. E é o que André Luiz traz nas suas obras. E o enfoque nosso vai ser no livro No Mundo Maior, aonde ele vai trazer esses conceitos, aprofundando a importância do investimento nosso enquanto encarnados, enquanto a nossa máquina motora impulsiona dentro das organizações fisiológicas, porque o que nós queremos é manter a saúde, o equilíbrio, sermos felizes, sermos saudáveis. Precisamos conhecer essa máquina engenhosa que é o cérebro humano, de como funciona, quais esses órgãos vitais, da importância que temos que dar uma atenção, pois é o centro do comando, a impulsão maior para o funcionamento de todo o nosso corpo fisiológico.
tudo está ligado e conectado. Então, ele vai nos trazer, dentro desta obra que vamos estudar, eu trouxe como referência, já falei, o Livro dos Espíritos, é fundamental essas questões, o cérebro triuno a serviço do Espírito. Não é a matéria a serviço, como muitos pensam, é o Espírito que vai estar a serviço da matéria, né? No mundo maior. E o livro Compaixão, da psicografia de Chico Xavier, que ele, através do Espírito Emmanuel, ele pontua muito bem, porque a criatura renovada permanece encharcada na renovação das atitudes positivas, ela se enche de autocompaixão, que é um ingrediente fundamental para a harmonia do nosso corpo físico e principalmente espiritual. E no livro Psiquiatria Iluminada, é um compilado das obras de André Luiz, sobre uma visão, obviamente, através da doutrina espírita, porque ele vai trazer os componentes, as perguntas dos livros dos espíritos, essas mesmas indagações que nós fazemos porque nós adoecemos. E hoje nunca foi tão importante e necessário estudar e compreender o funcionamento da nossa mente. Precisamos investir, lançar as investigações necessárias para mantermos a nossa integridade, a sanidade da nossa razão em funcionamento. Porque se não tivermos, essa máquina não irá funcionar. Então não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E por isso ele nos traz esses conceitos que vamos compreender, né? Vamos passar aqui entendendo sobre saúde moral. Saúde moral, como ele fala, é saúde mental. E aí, nesses conceitos, ele vai dizer que moral se refere ao conjunto de valores e princípios que regem a conduta e o pensamento do indivíduo e que guiem sua relação com a sociedade na qual está inserido. As definições de conceito, né, que nós temos sobre saúde mental, né? Saúde mental, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, né, é definida como um estado de bem-estar no qual o indivíduo percebe suas próprias habilidades, pode lidar com as tensões normais da vida, uma ausência de doença ou enfermidade. Mas aí essa é uma definição trazida pela Organização Mundial da Saúde básica, né? Mas André Luiz, nessa obra fica claro que ele aprofunda o ser, nos colocando dentro desse funcionamento que saúde moral é saúde mental. Por isso, o processo evolutivo do ser precisa acontecer continuadamente, sendo um referencial da criatura. Assim como Jesus é o guia e modelo da humanidade, para termos uma saúde mental é necessário investimento no crescimento moral da criatura. E aí é que entra os nossos investimentos, interesse em manter uma mente saudável, equilibrada, uma mente limpa, produtiva, proativa, ativa, que possa realizar e materializar as conquistas que o ser necessita e precisa para se sentir bem e feliz. E essas conquistas e realizações, ela não está no campo da matéria. Ela está no campo desse sentimento moral e espiritual do ser. E ele, André Luiz, vai em linha reta a dizer, saindo do ponto A, como Jesus diz que, né, tudo que fizermos ao próximo, ao outro, estaríamos fazendo a nós mesmos. Ou fazer aquilo que gostaríamos que fosse feito para com o nosso próximo, que faríamos a nós primeiro. Então, por isso que Chico vai falar no livro Compaixão, que é fazendo o bem, que nós iremos mantendo, né, esse trabalho de ascensão moral. O desenvolvimento moral vai trazer justamente o que nós sempre queremos, que é a nossa saúde mental e o equilíbrio. E nós temos comprovado que hoje a depressão tem sido a número 1 a causa das doenças mentais, ansiedade, crise de pânico, os desequilíbrios emocionais e espirituais, os conflitos que a criatura humana não consegue superar e muitas vezes são paralisados através de entorpecentes. Não há uma mudança de equilíbrio para que possa reagir. Muitas vezes são os agentes químicos para manter o balanço, o equilíbrio dessas mentes desajustadas. E Jesus aponta esse caminho, a dizer, como
fora da caridade não há salvação, fora de um trabalho moralizador, dentro de um trabalho moral, fora do bem, nós não teremos condições de fazer as realizações e manter a mente equilibrada e tranquila. E por que adoecemos mentalmente? Porque temos tantos desequilíbrios. Porque no momento acordamos tão bem, poucas horas depois nós estamos num pico, no ápice de uma ansiedade que não conseguimos manter esse equilíbrio. O que que acontece nesse caminho? Então o homem vai precisar buscar esses conceitos e é o que nós hoje vamos trazer aqui, mostrando como é possível fazer esse caminho, né? Buscando esse equilíbrio moral, através do trabalho do bem, através do estudo da compreensão de nós mesmos, identificando as causas, as raízes que estão trazendo, dominando, tirando as nossas resistências morais para o crescimento, né, da nossa saúde mental. E quais serão esses fatores que são determinantes? Os determinantes da saúde mental são diversos, como os fatores biológicos, desenvolvimentais, ambientais, sociais e econômicos, nós já sabemos, né? Esses fatores, eles interferem muito nessa condição mental. Faltou dinheiro, desespero, toma. O cartão de crédito está lá, ou não tem emprego, ou não tem isso, ou está no trânsito, está atrasado, seja quais os fatores que possam contribuir para o desequilíbrio, né, que pode ser provocado pelas questões sociais ou econômicas, a depender como encontra a criatura dentro das suas capacidades com resistência moral para aguentar ou para se manter no equilíbrio, na escassez, é para pouco. E por isso que o Evangelho de Jesus é claro nessas questões. Conhecer alguém na abundância é uma coisa. Conhecer a criatura na escassez é totalmente diferente. Como é que nós ficamos quando nós estamos na abundância material? Agora, na escassez, não precisa nem falar. Mas aqui nós vamos falar da abundância moral e espiritual, que é a questão que nós queremos desenvolver. E na escassez, na pobreza moral e espiritual. Jesus quer nos tirar dessa pobreza moral, da ignorância, tirando lá do andar dos porões psíquicos, morais ou fisiológicos e nos conduzir a outros níveis, que é o nível terceiro do processo evolutivo da criatura. Por isso, vamos estudar espiritualmente a cada um de nós. Então, no entanto, a visão espírita explica um importante fator determinante à saúde mental, que é a saúde moral. Não chegaremos a desenvolver em nós nada, absolutamente nada, se o investimento não for no crescimento moral evolutivo do ser. Não tem. E é o único determinismo da criatura humana, evolução. Não existe fatalismo nessa caminhada. É a certeza de que vamos ser todos, um dia, espíritos puros. Mas para isso, buscar essa condição de espírito elevado, espírito já purificado, espírito puro, se nós estamos ainda caminhando, fazendo a transição planetária, carregando dentro de nós ainda atitudes que precisam agora ser reformuladas pelos conceitos do Evangelho. Por isso veio a doutrina espírita, a terceira revelação, nos mostrar o caminho por onde devemos adentrar. E aí a doutrina vem abrindo clareiras, mostrando e indicando por onde nós deveremos fazer, o que deveremos fazer para vir a nos tornar a ser espíritos puros em algum dia. E termos a saúde moral permanente, que é o equilíbrio da criatura. E aí vamos ver que os espíritos superiores já conseguiram se manter dentro desse equilíbrio. Saber que nós estamos a caminho dessa saúde mental, que estamos trabalhando, que estamos fazendo as realizações das conquistas morais, que é o que pertence verdadeiramente ao espírito, é formidável. E é isso que nós vamos investir. Mais formidável ainda é se manter dentro do próprio equilíbrio. É como se a gente tivesse que vislumbrar uma grande montanha, somente olhando por uma gravura, por uma imagem, não quer dizer que nós estejamos lá, literalmente, presente, dentro daquela realização.
mas se ela já começa dentro de nós, para fazermos essa caminhada e seguirmos e atingirmos o topo, o pico dessa montanha, sabendo que a escalada é que vai dizer a qual nós estamos habilitada, quais as ferramentas que nós utilizamos para conseguir chegar até lá em cima. E a doutrina espírita, ela é ímpar, ela é fundamental para que possamos atingir esse equilíbrio moral, fazendo a nossa caminhada no nosso tempo, no nosso ritmo, porque cada um tem um ritmo, cada um tem um tempo, cada um tem os objetivos a ser seguido, mas o guia e modelo é um só, e a dica que ele dá para um é unânime para todos. E assim, vejamos como nos diz, dentro dessa proposta do cérebro triuno, que ela diz, Ivânia Prado, junto com os companheiros, o cérebro, castelo de 3 andares, ela dá uma definição, né? André Luiz fala dos 3 andares, importante a gente entender só um pouquinho, para depois a gente fazer uma conclusão moral espiritual. Segundo as orientações de Calderaro é o instrutor espiritual que está no livro No Mundo Maior, e tiramos isso do capítulo 3. No Mundo Maior, ele orienta que para nos aprimorarmos no socorro a uma mente desequilibrada, convém estudarmos mais detidamente o cérebro do homem encarnado e o do desencarnado, por situarmos aí o órgão das manifestações da atividade espiritual. Olha só, é necessário estudar tanto do homem encarnado como do homem desencarnado. Ai, mas desencarnado ele vai precisar? Será que tudo já não foi realizado porque ele está fora da matéria? Claro que não. A vida continua. A imortalidade é plena para o homem. Ele só vai deixar essa veste a estudar porque continuamos ainda a desenvolver espiritualmente esse cérebro que está no processo de evolução. Será que será esse o final, o resultado do homem dessa atualidade? Será que o homem está destinado somente a essa fisiologia? Tudo está em constante mudança. Haja ver que saímos de mundos primitivos e lá como era o nosso cérebro naquela época. Né? Não lembramos, não sabemos. Os estudos apontam as modificações orgânicas, fisiológicas que têm ocorrido. Assim como André Luiz vai falar nessa obra, as mudanças necessárias provocadas pelas atitudes e pelos comportamentos que faz as alterações cerebrais, as conexões neurais para interligar, irrigar cada órgão nosso para o bom funcionamento. Nós sabemos quando nós não temos uma boa noite de sono, no outro dia, nosso dia pode estar comprometido, sim. Se temos algum órgão que está lesionado, esse órgão vai trazer um prejuízo também físico e espiritual. Traz consequências? Claro que sim. Primeiro ponto, porque quem está pensando não é o cérebro. Quem pensa é o espírito. É a mente, é a sede do espírito. Quem pensa é o espírito. Esse é o atributo dele. Encarnado, ele é alma. Ele está pensando. É ele, a mente, que faz todas as impulsões para tudo. Energia que se movimenta. Desencarnado, ele também consegue manter essa impulsão das cargas energéticas para o funcionamento e o equilíbrio que se dá à vida após o desencarne, que a vida continua, a vida prossegue. Por isso os espíritos se manifestam em reunião mediúnica, dizendo que está com dor, que está com isso, que está com aquilo, se traça situações parecendo que eles estão realmente encarnados ainda, alguns, se assim pensam que estão, por sentir a sensibilidade de toda a situação, para ver tamanha conexão. Então André Luiz vai estudar o cérebro a partir da parte fisiológica do encarnado e ver a semelhança da interligação que há quando ele também está desencarnado. Olha só que interessante essas orientações dadas por ele e como vai implementar o aprimoramento para o socorro espiritual das mentes desequilibradas. Olha só a importância, como é que vamos implementar, aprimorar
para podermos auxiliar, para dar socorro. Precisamos estudar as questões. Precisamos analisar, porque cada caso é um caso. O que motivou aquela doença para aquela criatura pode não ser o que foi motivado pela outra. Como ela encara, entende, compreende, trabalha para vencer as limitações ou as dificuldades daquela doença mental, para o outro ele não consegue pôr limitações, ou porque simplesmente não as compreende, ou por várias situações. E ele ainda coloca mais tarde questões relacionadas às doenças mentais com o processo de lei de causa e efeito, ação e reação que nós conhecemos. Questões obsessivas, que já passa para outro nível de área, e algumas das doenças patológicas que são irreversíveis, que já nasceram com comprometimento de própria vida de resgate do ser. São tantas as provas e expiações que passamos. Então ele vai estudar esses casos fazendo a relação. O que compromete, adoece ou atrofia dentro dessas questões físicas e morais. Algumas são só questões físicas. Quando o espírito desencarna, ele está perfeito, ele só cumpre a expiação na matéria. Desencarnado, ele está totalmente liberto, livre. Mas ele precisa passar pelo processo ali da expiação, daquele resgate, daquele compromisso promovido pela lei de causa e efeito. Cumpriu aquilo ali, resgatou, não tem mais nada, o espírito está liberto, perfeito. Se recompôs novamente. E ele vai dizer que o cérebro tem essa condição de regenerar essas células, e nós já sabemos quantos neurônios são conectados, são restaurados a partir do posicionamento, da criação, da impulsão que nós podemos fazer. Por isso a criatura fala, e o pensamento faz, porque ele é energia curativa. E aí vamos ver que André Luiz vai fazer um investimento dentro desse processo, a oração, o trabalho no bem, entra a desobsessão, entra o trabalho de paz, leituras edificantes, evangelho no lar, água fluidificada, tantas outras situações como ferramenta de poder fazer com que a mente possa interagir, criando conexões neurais para favorecer e dar impulsão àquilo que nós queremos que permaneça no pensamento de âmbito positivo. Mas aí nós trouxemos uma parte física para melhor compreender. Ele descreve, André Luiz, assim: ao examinar o cérebro de um irmão encarnado, ele estava em experiência em trabalhos, diferentes graus de radiações luminosas que dividem o cérebro em 3 regiões distintas. Conforme a luminosidade, vai se intensificando uma parte mais caudal, associada aos gânglios da base, uma parte intermediária que contém o córtex motor e uma parte superior que contém os lobos frontais. Ele traz como referência, porque examinando uma pessoa encarnada, quando a pessoa ora, que reação tem naquele momento da oração? No momento que você faz o bem, o que está acontecendo a nível de vibração? A gente precisa parar e prestar atenção. Se observarmos os nossos atos, quando eu estou fazendo uma coisa ruim, uma coisa negativa, que vibração eu formo em torno de mim? E aí ele vai falar, quando eu penso, a parte, quando nós estamos pensando, que é o neocórtex no cérebro racional, que está justamente ligado, à frente, quando a gente sente a emoção, porque ao praticar uma ação, eu provoco uma reação, eu começo a sentir alguma coisa. E nem que eu sinto o cérebro, a parte límbica também entra em funcionamento, que é o nosso emocional. É como se a gente pensou, não sentiu nada, vai para outra área da função, da parte cerebral. Mas quando eu sinto, vai direto para o perispírito. O perispírito absorve aquela emoção, identifica o que é e faz a impulsão para o corpo físico, entendendo o que é que tem que ser feito. O que acontece dentro da parte do cérebro reptiliano, que é essa parte caudal, que é a atuação daquele momento do ato que fica gravado. Então, nós vamos ver aqui que é um trabalho importante. E a parte mais inferior, que é a parte do cérebro reptiliano que nós temos,
que é a parte do instinto. Já viram pessoas que agem por instinto? Agem por instinto e reagem por instinto. Não pensam para fazer, quando vê já fez. E ele vai dizer o que acontece nesse âmbito. Quais as energias. Então ele vai ver que tinha uma pessoa trabalhando no bem, fazendo, pensando bem. A radiação correu de uma forma, entrou uma luminosidade e ele viu as reações das conexões neurais, as impulsões que estavam no cérebro espontaneamente, naturalmente, abastecendo toda a nossa organização de uma forma uniforme. Sem que a pessoa precisasse falar, vou pensar bem porque eu preciso estar na minha área do coração, tranquilo, batendo normalmente. Não, é natural. E ele vê que na parte do desencarnado, para aqueles que estavam provocando pensamentos negativos, atuando na negatividade, a composição de toda aquela organização do cérebro dessa região ficou clara e distinta, o quanto escura, né, cheia de névoa, desordenada, com coloração diferente, dispersa, disfuncionais por toda parte. Quem consegue sentir a vibração, às vezes a gente entra num ambiente, já sente logo uma situação que não está boa. Ou quando está conversando com alguém, já percebe que a pessoa não está bem, né? Então ele fala que o nosso cérebro vai mostrando essa luminosidade, que a olho nu, muitos de nós não conseguem sentir a vibração do outro, nem por fora e nem por dentro. E nesse caso, André Luiz, ele traz e Calderaro passa um raio-x, mostrando o que acontece por dentro quando nós estamos no trabalho do bem, do amor, fazendo o bem. Então, ele fala desses 3 andares, né, o castelo de 3 andares, que trazem na base a sede dos nossos impulsos, como eu falei, embaixo, dentro da cauda, né, que colocamos assim, que é os instintos. Nós vamos ver que aí é o primeiro andar ainda da nossa inferioridade, das nossas situações, né, ainda enraizada, animalizada. Então ele fala que dentro desses impulsos automáticos da nossa história progressa do ponto de vista individual e coletiva da espécie inconsciente de nós. Nós trazemos o inconsciente coletivo, nós já sabemos, temos estudado isso, né? Trazemos o nosso coletivo individual também. E no andar intermediário, que é o andar do meio, né, encontra o nosso centro de evolução, que é onde as emoções vão transitar, saindo do reino primitivo, que saímos de lá, até passar por todos os reinos e individualizar-se e se tornar um dia espírito encarnado como espírito já individualizado. E é esse processo no sentimento, nas emoções, que vão fazendo a modulação, provocando em nós sensações. Quem não tem raiva? Às vezes é um sentimento inferior. Da onde é que está vindo ainda, né? Esse sentimento de raiva, de tristeza, de dor, de angústia, de ódio, né? Daqui a pouco a pessoa está feliz, alegre, amando, sentimento de felicidade, e aí a oscilação. Então, no terceiro andar, nós vamos ainda desenvolver as emoções. Desenvolver as emoções. Desenvolver e dar o caminhamento necessário. Porque eu já conheço que essa emoção que eu experimentei não foi boa. A gente, o que é que vai fazer? Vou ligar, nem vou. Daqui a pouco ela passa. Não é assim. Nós precisamos nos educar. E a mente, nós somos inteligentes, é usar a inteligência a serviço do homem, a serviço do espírito. Porque nós temos que domar as más tendências. Está lá colocado para nós no Evangelho, como se reconhece o verdadeiro cristão ou espírita, pelo esforço que faz para domar as más tendências. Então é nesse aspecto que eu percebo que uma emoção não está bem, que eu não estou bem, que essa emoção não foi boa, eu vou fazer o quê? Eu vou sair, eu quero sair do andar, do porão, da inferioridade, da animalidade, do instinto, das agressões, da violência, da agressividade verbal, moral, física. Nós precisamos buscar a inteligência como ferramenta para contrapor e fazermos ali uma situação que possa impulsionar, dar um encaminhamento a essa emoção que está doente.
Aí é que entra o Evangelho segundo o Espiritismo, entra a doutrina espírita a nos dizer, não vamos jogar essa emoção, ela me pertence, vamos cuidar, vamos reciclar, vamos modificar, vamos imprimir novas emoções que possam sobrepor e fazer a modulação para que essa emoção ruim se modifique para uma emoção positiva. É isso que ele coloca para nós, né? Então, da capacidade produtiva do movimento presente, uma parte mais consciente da nossa mente. Nessa emoção, eu estou ainda vivendo uma parte mais consciente de mim. Nós já sabemos, não está no inconsciente mais. Eu estou consciente do que eu estou sentindo. Agora, resta saber o porquê. Buscar saber é importante. E para que saber? Porque o saber vai me ajudar a modificar. Quem não quer saber, não quer que me fale, tem que parar com isso, tem que buscar saber. Porque senão eu não vou me conhecer, eu não vou me melhorar. E às vezes o outro é o meu espelho e eu recuso olhar para o espelho. O outro fala, olha, você pegou o caminho errado, por isso que você chegou assim naquele local, você pegou o caminho errado. Ah, não foi eu, porque eu fui assim, não é bem isso. A gente tem que buscar entender essas coisas. E realmente eu peguei o caminho errado. Eu tenho que olhar para o que eu fiz, para o que eu estou fazendo. Eu preciso me conhecer as minhas emoções. Por que eu senti raiva hoje? Por que eu estou com raiva de fulano? Eu vou me conhecer, eu vou tratar essa emoção doente para ir sair do segundo andar da doença, para ir para um terceiro andar, que é o bem-estar que nós queremos estar, né? No andar superior, uma parte mais nobre pode e reside em nossos ideais. Nossas metas superiores, parte que denominamos de superconsciente, que André Luiz vai dizer que é o cérebro perispiritual, o superconsciente, a sede do espírito. Ali está o manancial do trabalho superior, digamos assim. É nessa aí que reside as conquistas indestrutíveis do espírito. Enquanto trabalharmos nas questões com o nosso superconsciente para ter, e não investir no ser, que é o ser espiritual, vamos ficando cada vez mais pobre, porque vai desencarnar, não vai levar nada material. Por isso ele fala que o cérebro perispiritual é um investimento, é a causa nobre, as conquistas verdadeiramente enobrecidas do espírito. Amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Nós levaremos aquilo que fizemos de bem. E esse bem se volta em forma de saúde mental, saúde moral, que é a mesma coisa para a doutrina espírita. Então, saímos de simples impulso para a irritabilidade, da irritabilidade para a sensação e para o instinto, do instinto para a razão. Esse é o caminhar do espírito. Vai saindo de uma condição evolutiva para ser pensante, atuante, proativo na vida, utilizando as ferramentas desse cérebro, mas com um objetivo moral. Antes, quando nós estávamos na simples impulsão da irritabilidade e da sensação, o homem só queria ter e viver pelo prazer, caçava para comer, para o seu bem-estar, não se importava com o outro. Mas à medida que vai adquirindo razão, consciência, toma-se outro rumo de percepção de si e consciência do mundo e do outro, né? Já não temos mais condições de saciar somente a nós. Já pensamos e vamos realizar também com o outro. Então, o cérebro é o órgão sagrado da manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. A doutrina abriu esse leque mostrando, não somos matérias. Nós saímos do mundo primitivo, do homem primitivo, irracional, no sentido de ter e sem ter conhecimento nenhum, para se manifestar como criatura divina, espiritual, que somos todos nós. Estamos nesse trânsito, mas ainda perdura em nós muito da animalidade, ancestralidade, de outras existências que trazemos. E como nada se perde na questão espírito, nada se perde, tudo está no superconsciente espiritual, tudo gravado lá no nosso perispírito. Nada se perde, o espírito não perde nada, absolutamente nada. Precisa haver esse entendimento para que nós possamos acionar, né, essa máquina fantástica que é o órgão sagrado da manifestação da mente, né, para sairmos
para a condição da espiritualidade humana e nos reconhecermos como espíritos imortais. Então, iniciamos então a explorar o nosso cérebro dentro das questões, né, espirituais. O primeiro andar, que é o cérebro reptiliano, que é considerado pela ciência, ele é a sede do inconsciente, dos impulsos automáticos, onde está guardada a nossa história pregressa, individual e coletiva, evolutiva. Está localizado na parte mais baixa do cérebro. Então, a gente viu naquela figura anterior, né, que aqui naquela primeira, que é a parte, né, da pontinha ali da animalidade, depois já no meio das emoções, saindo para um processo mais adiantado no reino animal e, por fim, no reino hominal, onde o espírito já se encontra individualizado para utilizar do cérebro, mas com sentido de razão, não mais dentro do instinto e do prazer. Olha a nossa trajetória e a nossa caminhada, né? Por isso ele fala sobre isso. E aí descreve André Luiz para nós, né? Ao examinar o cérebro de um irmão encarnado, diferentes graus de radiações. Eu acho que eu passei isso aqui. Passou. Estava aqui falando sobre esse aqui, que eu tinha voltado. Então ele inicia para nós essa exploração sobre os nossos 3 andares. Então no primeiro andar, o cérebro reptiliano, ele é a sede do inconsciente, dos impulsos automáticos, onde está guardada a nossa história pregressa, né? Anteriores, individual e coletiva. Está localizada nessa parte mais do cérebro, é a nossa parte instinto. E no segundo andar, explorando esse cérebro também, intermediário, ou dos mamíferos, como quer, encontramos importantes estruturas do sistema límbico, né? O córtex motor está associado ao nosso esforço e à vontade, é a sede das manifestações da vida presente, dos nossos pensamentos e sentimentos. O homem começa a despertar, o homem começa a sentir. Isso é importante, a percepção, né? Para fazer a manifestação realmente da vida. Então, no terceiro andar, que é o terceiro andar, que é uma conquista do espírito, né? Que a gente está tentando trazer e fazer essa analogia, essa conjunção desse trabalho que é espiritual e material, mas o verdadeiro enfoque objetivo é explorar a parte espiritual. Então, essa conquista tem como, aprofundando-nos no andar mental, né, superior, encontramos uma minúscula glândula chamada pineal ou epífise. Já ouviram falar um pouco dessa glândula, né? Ela vai nos trazer o equilíbrio mental dentro e é a glândula da mediunidade. A gente tem estudado até a puberdade, essa glândula parece que não tem serventia nenhuma, no sentido de ainda não ter se despertado. Mas a partir disso aí ela começa e tem uma importância muito grande, pois ali está abertura dos canais do espírito, e aí nós vamos ver que a importância dessa glândula no trabalho espiritual é fundamental e também na mediunidade. Calderaro, esse instrutor que está no livro No Mundo Maior, informa que essa é a glândula da vida mental, que desperta na puberdade do homem e manifesta sua força criadora de sentimentos e desata os laços divinos da natureza. É a glândula da vida espiritual no homem encarnado. São forças psíquicas que regem a cada célula do nosso corpo. E todos nós a possuímos. Todos nós temos. Então, até essa informação e saber que podemos manifestar nossa força criadora através de um órgão pequeno, simples, bem pequenininho, de uma amêndoazinha, de um carocinho pequeno. E saber que podemos ali despertar em nós as potencialidades divinas. E aí quando a gente observa grandes médiuns que têm feito um trabalho fantástico, que consegue ver além da matéria, observamos que esse órgão dentro do trabalho, a glândula pineal, ela está sendo utilizada como um farol dentro de um trabalho como esse. Nós nem imaginamos quanto, né? Então aí ele fala que é a glândula da vida espiritual. Então, o que acontece ao acolhimento aos andares inferiores? Saber que temos uma glândula importante, que ela desperta para a vida espiritual. E aí começamos a desenvolver o trabalho para o bem, e aí isso vai surtindo esse efeito. Mas ele fala que nós devemos acolher os outros andares,
porque nos pertence, né? Nós ainda não somos espíritos puros, espíritos iluminados, ainda não estamos nessa condição. Nós ainda estamos fazendo a nossa caminhada, subindo os nossos degraus evolutivos. Eu tenho que acolher ainda parte de mim que não está boa. Eu tenho que educar, e educação, o ponto número 1 se chama amor. Nós temos que nos amar. Se eu não amo, não trabalho essas imperfeições, como é que vai acontecer? E o primeiro ponto é se amar. E vamos acolher os nossos andares inferiores, né? O primeiro passo para o aprimoramento dos conteúdos disfuncionais do passado em nós é permitir que eles existam e acolhê-los. Às vezes nós trazemos uma dificuldade do passado. Estamos aqui em provas e expiações. Nós rejeitamos aquela dor, aquela doença como uma punição, né? Eu sou infeliz porque tudo ruim acontece comigo, eu nasci com essa deficiência, e aí a pessoa não supera, ela não acolhe aquilo, não ama aquela oportunidade que veio redentora na carne para promover a renovação, através da atitude que hoje eu já compreendo o porquê que eu estou passando por isso. Se não foi nessa vida, obviamente que foi em outras vidas passadas, eu preciso acolher o que está acontecendo comigo dessas dores. É o meu andar, e a revolta só irá nos colocar cada vez mais no porão desse inconsciente e sofrer mais. Então, por isso que ele fala que nós temos que acolher. E aí ele fala, a casa de hóspede. Eu achei interessante quando ele vai fazendo, é um poema. É um poema que esse acolhimento desses andares inferiores é como uma casa de hóspede. O ser humano é uma casa de hóspedes. Toda manhã, uma nova chegada. A alegria, a depressão, a falta de sentido, como visitantes inesperados, recebe a entranha a todos. Continua ele, mesmo que seja uma multidão de dores, que violentamente varre a sua casa e tira seus móveis. Ainda assim, trate seus hóspedes honradamente. Eles podem estar te limpando por um novo prazer. O pensamento escuro, a vergonha, a malícia, encontre-os à porta rindo. Agradeça quem vem, porque cada um foi enviado como um guardião do além. E é verdade. As dificuldades que chegam até nós, e ele coloca, são esses convidados aqui que nós temos que acolher, porque não está pedindo licença para entrar, a dor não vai pedir licença, amanhã vou te visitar. Amanhã a escassez vai chegar. Amanhã você terá uma notícia que terá essa ou aquela doença. Não vamos ser avisados. Então, como receber esses hóspedes que eu falei, eu vou ter que passar um mês aqui com você. Vai ser um mês de dor. Uma cirurgia, no hospital, uma depressão. E como é que eu vou tratar esse visitante? É isso que ele coloca. Como vamos tratar? Com todo esse acolher. Acolher essa dor. Tratar com amor, com respeito. Então ele vai fazendo toda uma pontuação, né, para nos dar essa condição aqui de entender o processo evolutivo. Porque se eu rejeito o brigo, não vai adiantar. Então a nossa evolução moral, né, que é o desenvolvimento do andar superior e equilíbrio entre os 3 andares. Somente o terceiro andar, o equilíbrio espiritual, vai dar condição para manter de pé, intacto, em funcionamento, os outros andares, o segundo e o primeiro. Olha só, é o terceiro que funciona e abastece para que os demais permaneçam ainda em funcionamento. Então, ele diz para nós, no entanto, no movimento evolutivo em que nos encontramos, faz-se necessário esforço para essa conquista e o aprimoramento do terceiro andar, que é o espírito, bem como empenho para o desenvolvimento harmonioso e equilíbrio entre os 3 sistemas. Por isso é importante a oração, a transformação moral, a reforma íntima, como queiram. É importante cuidar da saúde do nosso ser espiritual, né? Não nos desestimulemos, pois época virá em que o amor, a fraternidade e a compreensão definida estado do espírito serão tão importantes para a mente encarnada quanto o pão, a água, o remédio. É questão de tempo.
André Luiz fala isso no livro No Mundo Maior. Então, o investimento é de dentro para fora. É trabalhar nas questões morais para ter a saúde e o desenvolvimento dos demais andares evolutivos do ser. Então, todos, na verdade, dependem do espírito. Desencarnou, essa máquina sozinha, ela não funciona, não tem serventia, mais nada. Enquanto tem vida funcionando, tá tudo certo. Essa vida espiritual, o espírito ainda conectado ao corpo, ele pode ficar paralisado, né? Ali por algum período, mas está em funcionamento, ele não abandonou o corpo. Mas no dia que ele abandona o corpo, essa máquina não serve para mais nada. Não tem como ressuscitar o cérebro. Não tem. Detectou que não tem vida, acabou. Vida espiritual, a vida emocional, né? Que chamamos do espírito. E concluindo, vamos trazer 2 slides para concluirmos com o livro Psiquiatria Iluminada e No Mundo Maior. Não nos desestimulemos, pois época virá, como eu falei, em que há o amor, a fraternidade e a compreensão definido o estado do espírito. Um dia a terra será amor em abundância. Terá fraternidade entre os povos, a compreensão reinará entre nós. Tão importante para a mente encarnada quanto o pão e a água, como falei, é o convite para o nosso aprimoramento interior, por meio do exercício da caridade. Por isso Kardec falou, fora da caridade não há salvação, não teremos chance, pois o que vai dignificar e que vai credenciar o cidadão é o exercício. Falar é pouco, pensar está indo no caminho, mas se não fizer o exercício, exteriorizar a ação, não vai adiantar nada, né? Então, o desenvolvimento das virtudes, do autoconhecimento e da renúncia das paixões materiais para a preservação das energias psíquicas. O que quer dizer com isso? Nós temos que renunciar consciente. André Luiz fala isso, eu achei muito importante. Fazer a renúncia consciente das paixões, que significa os vícios das paixões. Consciente, por que eu vou deixar esse hábito horrível, essa mania doentia dessa, hábitos que me adoecem, eu sei, mas não consigo sair. Como é, e um dos que nós já conhecemos, que é o maior de todos, que é o orgulho, que vai dar os seus filhotinhos mais tarde, promovendo de tudo isso. O vício é mantido e fomentado pelo orgulho, não querer deixar o vício, porque prefere mais se manter no vício do que buscar interpretar aquilo como uma coisa contraditória, fora do controle ou fora da ação de aprimoramento do espírito. Não tem a capacidade da resistência moral. Hoje não tem mais como. Então, precisamos criar resistências morais e espirituais para contrapor aos nossos vícios, modificando através das atitudes. É um dia em uma ação, vai ser bom, mas a persistência, insistência, vai moldar, disciplinar o espírito. O que falta é isso, disciplinar o espírito. Quando o espírito está disciplinado, ele está totalmente favorável, moldado a fazer. Numa reunião mediúnica, um espírito disciplinado, o que é que o doutrinador, o dialogador está fazendo ali naquela conversa? Né? Buscando conscientizar, buscando fazer com que ele perceba ao que está acontecendo, o que ele pode fazer favorável para as suas mudanças. É através da conversa, do diálogo e da prática que vai sendo estabelecido para que o espírito possa se moldar, né, e fazer de livre e espontânea vontade, através da compreensão que adquire para se modificar. Então essa é uma importância muito grande, fazendo as renúncias conscientes daquilo que não me convém para aquilo que convém, para aquilo que não é bom, para aquilo que é bom. Sabendo por que eu tenho que fazer. E o mérito está ali na linha do sacrifício. Ali é que está. Ali é que nós vamos perceber. E quanto mais eu resisto, mais resistência moral eu tenho. E mais terei assistência também espiritual. Mais fortalecerei a minha parte do meu ser, da minha mente espiritual. E aí o Livro dos Espíritos coloca no 12, na pergunta 12, diz: se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de alguma das suas perfeições? Que nós não somos perfeitos, tudo que Deus criou foi perfeito. Por que nós ainda adoecemos? Porque o ser humano ainda está nessa condição.
Sim, algumas nós já conhecemos da perfeição de Deus. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria e entrevê pelo pensamento. E essa elevação através da matéria é sair do andar inferior dos vícios, das paixões, para conhecer Deus em outro nível de sentimento das emoções purificadas. É sair ainda do ponto do material para um ponto extremamente da vibração moral e espiritual. É ver e sentir Deus na sua grandeza e nas suas realizações. Então, para tanto, é impossível dizer que devemos aprender a colocar os andares inferiores do cérebro a serviço do andar superior, e não ao contrário, visto o seu egoísmo de todas as nossas imperfeições, a mais difícil de nos libertarmos devido à intensa influência material a qual a vida ainda vivemos. Por isso o Espiritismo combate o materialismo, porque o materialismo não ajuda em nada a criatura a ir para um andar superior da vida. Quanto mais investimos no termos ainda situações egóicas dentro de nós que nos detemos ainda na inferioridade, contaminada pelos vícios e sendo assistida e reforçada pelos espíritos inferiores, que permanece acoplado à mente espiritual, é onde há uma fomentação. Os espíritos não atuam na parte exterior, eles atuam na parte psíquica e emocional, fazendo, justapondo-se perispírito a perispírito, sintonia a sintonia vibracional, aonde pode acoplar no campo psíquico emocional do reflexo mental nosso e manter a conexão da manipulação das doenças, infecções e outras tantas situações. É isso que acontece. E assim, o nosso último, vou passar esse que eu já falei um pouco sobre ele, que é o último que eu queria trazer, né, com um ponto importante que Chico traz nessa obra. É um livro bem antigo do Chico, mas ele fala nesse livro Compaixão a importância da qualidade compassiva no socorro de aprimoramento do espírito. E ele traz para nós assim: compadece-te dos errados. Guarda a certeza que Deus te permite errar, a fim de que reconheças a tua fraqueza e imperfeição. Nem todos os errados possuem consciência do que fazem. Lembra-te dos momentos em que te desequilibras sem querer. Compadece-te dos bons, auxilia-os para que prossigam fiéis a eles mesmos. Na comunidade humana não existe criaturas infalíveis. Somente Jesus Cristo e alguns raros heróis da fé viveram sem cair. Compadece-te dos maus. Na terra não existem os totalmente bons, nem os totalmente maus. Os maus são vítimas de delírios, cuja origem eles próprios desconhecem. Ante as faltas de qualquer delinquente, seja ele quem for, compadece-te. Quando nós sentimos que identificamos e temos empatia pela dor emocional do outro, nos colocando no lugar do outro, aparece em nós essa condição de situação, de acolhimento ao outro, porque um dia ou se eu já estive, ou eu estou, eu posso estar. Então são essas considerações que nós trouxemos para a noite de hoje. São reflexões, e que possamos ter uma semana com muito amor, com muitos pensamentos luminosos, sempre querendo, estando no andar superior da vida. Uma boa noite. Boa noite. Obrigada. Nossa, obrigada, Lívia. E essa mensagem final, Nossa Senhora, né? É tão fácil a gente apontar os dedos. Bem lembrado. Bom, então agora nós iremos fazer a nossa oração final e depois passamos aos passes, tá? Para aqueles que estão aqui vindo pela primeira vez, pode ficar aguardando aqui na sala, que depois a gente passa para os passes e depois vai embora.
nesse momento, eu vou chamar a nossa irmã Cris para fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, Jesus, nosso Mestre, espiritualidade amiga, temos tanto a te agradecer por tudo o que foi recebido por nós, por essas palavras, por esse estudo em que a nossa irmã trouxe até nós. Sabemos, Senhor, que apesar de sermos seres que ainda erram muito, temos condições, através de Ti, conhecendo o Teu amor e os Teus ensinamentos, de termos a nossa vida de uma forma melhor, para que a gente realmente possa sempre vigiar os nossos pensamentos, para que nos momentos em que nos sentamos tristes, como algo que não temos certeza o que se passa dentro de nós, que a gente realmente possa avaliar, para termos certeza de que se aquilo realmente faz algum sentido dentro de nós mesmos. Sabemos que podemos ser muito influenciados pelos nossos irmãos espirituais, tanto de uma forma boa como de uma forma não tão boa. Mas, tendo-Ti, Senhor, conhecendo a Ti, com certeza nós sabemos escolher o caminho correto. Por isso te pedimos, fica conosco sempre. Ajuda os nossos mentores para que eles possam sempre nos inspirar ao caminho correto. Que as nossas mentes possam sempre estar abertas para o bem. E somos tão felizes, Pai, por Te conhecermos. Mas também gostaríamos de Te pedir para que tenha piedade por aqueles que não Te conhecem, que não conhecem o Teu amor, a Tua paz, que eles também possam ser inspirados a abrir as suas mentes para sentir a Ti dentro dos seus corações. Queríamos Te pedir também, Senhor, pelo nosso planeta, esse planeta aqui onde há tanto sofrimento ainda, onde as guerras estão presentes, onde a dor da fome existe, há também o abandono. Te pedimos também por todos aqueles que se encontram nos presídios, te pedimos pelos velhinhos que muitas vezes se encontram em asilos, na solidão do seu dia a dia, para que o nosso mundo possa ser melhor, Senhor. Te pedimos, tende piedade. E assim, Pai, agradecidos por tudo que temos, pela vida, pela família, pelos nossos amigos e por essa casa que nos acolhe sempre, trazendo o consolo, o amparo. Somos muito gratos por tudo isso. E assim, Senhor, agradecidos por todos, vamos dizer a oração que Tu nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, de paz, amor e justiça. E seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que o teu é o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Então agora nós vamos seguir com os passos.